Bom dia, galerinha do segundo ano, tá tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia 8 de outubro de 2020 e nós temos aula de História. Eu não lembro se na aula passada eu acertei a data, pra mim que eu disse que era dia 5 de setembro, mas nós estamos no mês de outubro, tá bom? Se eu disse a data errada lá naquele outro vídeo da segunda-feira, desculpa a vocês, peço desculpa. Então vamos aqui abrir o conteúdo do quarto bimestre no livro de vocês, tá bom? Então nós vamos abrir com a página aqui e nós vamos estudar 2 capítulos nesse bimestre. O capítulo 7, Viver em Comunidade, e o capítulo 8, Vida e Trabalho, tá bom? Então vamos observar aqui. O que vocês estão vendo aqui nessa imagem? A gente pode observar que isso é uma feira. Então tem pessoas aqui sozinhas, tem famílias com criança, várias pessoas passeando, olhando os legumes, as frutas. E isso faz parte do quê? Faz parte de viver em comunidade. Normalmente nas comunidades existem feiras, pelo menos em algumas, e também faz parte do trabalho, da vida e do trabalho, né? Porque aqui tem pessoas trabalhando. A gente pode ver aqui que essas pessoas que estão na banca, elas estão realizando o trabalho delas de vendedores de frutas e verduras. Então vamos passar agora para a abertura do capítulo 7 nessa página aqui, tá bom? Que é a página 2. Tem assim, ó, troca de ideias. Observe a ilustração. Então nós estamos vendo aqui uma ilustração que tem várias pessoas. Tem pessoas idosas fazendo atividade física, tem famílias fazendo piquenique com um cachorro, tem gente praticando a atividade esportiva, que é o ciclismo, tem famílias, criança brincando com balão, tem uma pessoa aqui brincando com o seu cachorro. Observem direitinho aí a imagem na casa de vocês. Na questão 2, na verdade, na questão 1, aí diz assim, ó, embaixo da imagem. Com base na imagem, converse com o professor e os colegas a respeito das questões a seguir. Como vocês já sabem, a gente não pode estar conversando, porque não estamos em sala de aula. Mas vocês vão fazendo o caderno de vocês. Então, que grupos foram formados pelas pessoas ilustradas? Então, vocês vão dizer que grupos são esses, tá bom? 2. O que cada um desses grupos pode ter em comum? E 3, porque as pessoas se reúnem em grupos. Então, a gente já tinha estudado sobre os grupos de convivência, lá no primeiro bimestre. Vocês lembram que o primeiro grupo de convivência que a gente tem é a nossa família, né? Quando a gente nasce, o primeiro grupo que a gente tem contato é com os familiares. Depois, normalmente, a gente tem contato com o grupo das pessoas da escola. E assim a gente vai formando vários outros grupos. Grupos de amigos, grupos da aula de dança, grupos da aula de judô, grupo do futebol. Conforme vocês vão crescendo, aí grupo do trabalho, grupo da faculdade. E assim vão se formando vários grupos de vivência e de convivência, tá certo? A gente estudou isso já. Então, passando aqui para a página 3, a gente tem um texto falando sobre comunidades. Tem dizendo assim, ó, no dia a dia, estamos sempre convivendo com diversos grupos de pessoas, como familiares, vizinhos, colegas da escola, moradores de nosso bairro e entre outros. Todos esses grupos compartilham algo em comum e formam comunidades. Uma comunidade é composta de pessoas que partilham interesses, atividades, objetivos, costumes, espaços, crenças e cultura e profissão, por exemplo. Quando vivemos em comunidade, podemos aprender a conviver, ajudar uns aos outros e compartilhar diversos momentos da nossa vida. As pessoas podem fazer parte de várias comunidades ao mesmo tempo. Conheça algumas delas nesta página. Então aqui, ó, comunidade familiar é formada por pessoas com laços de afeto ou de parentesco. A comunidade escolar é formada por diversas pessoas que convivem na mesma escola.
A comunidade do bairro é formada por moradores do mesmo bairro ou da mesma região. A comunidade religiosa é formada por pessoas que têm as mesmas crenças. A comunidade profissional é formada por pessoas que têm a mesma profissão. Então, nós temos aqui uma atividade na outra página e também um texto para que a gente saiba mais, que sempre, normalmente, em alguns conteúdos a gente tem esse texto aqui. Uma informação extra. Você já ouviu falar em comunidade virtual? Ela é formada por grupo de pessoas que interagem por meio da internet. A comunicação entre essas pessoas ocorre à distância por meio de blogs e redes sociais, por exemplo. Aí nós temos aqui atividades. Primeira página, questão 1, na verdade. Identifique o tipo de comunidade formado pelas pessoas retratadas em cada foto. Na foto A gente tem um grupo. Na foto B, na foto C e na foto D. Então, vocês vão identificar que grupos são esses de comunidade, tá bom? Na segunda questão, diz assim, ó. Que interesses você e seus colegas têm em comum? Façam uma lista de atividades, dos esportes, das brincadeiras que cada um de vocês gostam de realizar e formem grupos de interesses em comum. Quantos grupos foram formados na turma? De quais grupos você faz parte? Então, essa atividade aqui era para ser feita na escola, lá na sala de aula. Todo mundo junto, né? Conversando para descobrir quais grupos que a gente poderia formar. Só que assim, como a gente não pode fazer, porque a gente está em distanciamento social, então vocês vão pensar que, por exemplo, quais seriam esses grupos que poderiam ser formados, em hipótese, tá bom? Então, por exemplo, eu vou participar do grupo de esporte, então eu junto com o meu colega tal e tal e tal, lembrando de quais atividades vocês gostavam de realizar na escola, qual grupo você poderia formar, por exemplo, um grupo de jogar futebol no recreio, e quais colegas fariam parte desse grupo com você, tá bom? E vocês podem registrar essa informação aqui. Essa letra A não dá para saber porque só quando todo mundo compartilhar suas respostas. Mas na B vocês fazem de quais grupos você fez parte. Então você vai fazer o quê? Você vai pensar esses grupos e você vai escrever aqui. 1 ou 2 grupos. Se você tiver pensar em mais grupos, você pode escrever. E depois a gente pode, se a gente tiver oportunidade, refazer essa atividade em sala de aula, tá bom? Então, essa é a atividade de vocês de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês já sabem que podem entrar em contato comigo, tá bom? Então, um abraço para vocês e tchau, tchau!